E aí, galera, tudo bem? Então vamos para essa revisão de crase, revisão 4, que eu já vou compartilhar contigo aqui. Nós não vamos fazer a parte teórica da revisão, nós vamos diretamente para a correção de algumas frases selecionadas. Aí tu tem a parte teórica, crase proibida, facultativa, e eu vou começar aqui. Mas antes eu quero te lembrar que nesse exercício prático, o que eu quero fazer é revisar classes gramaticais, pronomes, regência verbal e nominal e paralelismo, correto? Isso compõe, pessoal, se vocês lembrarem bem, os módulos 4 de paralelismo, 5 de regência, 6 de classes, 7 de pronomes. É todo o universo de matéria que nós vimos no primeiro semestre. Então, eu queria te lembrar que é super importante estar consciente dessas coisas todas. Tu vai precisar estar bem consciente delas, senão crase não rola, ok? Hum. Então, eu preciso que tu conheça esses módulos anteriores e essa revisão de CRAS tem esse objetivo também, saber o quanto isso impactou plenamente ou não impactou para a gente chegar aqui até agora. Então, a gente está revisando basicamente todo o conteúdo do primeiro semestre, com exceção de acentuação, ok? Então, para isso, eu vou escolher frases selecionadas, tá? Seja nesse exercício, seja no posterior, para ficar te perguntando sobre isso, porque vamos combinar, crase mesmo é uma barbada. Então, eu vou começar já com uma frase torta que é a 2. É iminente isso aí da Amazônia, Colômbia. Lembra? Primeiro detalhe de classe importante aqui. Não posso passar para lugares para masculino. Não tem masculino para Amazônia e para Colômbia. Então, eu uso Pará na Idá. É iminente isso aí da para a Amazônia, para a Colômbia. Na Amazônia, na Colômbia, tem artigo, tem crase. Beleza? Pegadinha essa, né? Esse não é o teste padrão. Na 3, tu já tem um problema de paralelismo. Quando eu digo assim, ó, não houve referência àquela frase, nem a minha. Olha a quantidade de volume enorme de coisas que a gente tem nessas frases simples, tá? Não houve referência àquela frase, tem crase naquela, lembra? Sempre que houver regência, nesse caso nominal, referência a alguma coisa, e eu encostar os pronomes aquela, aquele, aquilo, inclusive os que não são femininos, esses pronomes serão crase daí, né? É referência a aquela frase, ok? E nem a minha. Agora a gente tem um problema aqui, né? A crase é opcional com pronome possessivo, né? Minha, a não ser que ocorra um problema de paralelismo. Se tu só lesse a frase no masculino, tu leria uma coisa interessante, ó. Não houve referência àquela frase, nem a minha. Não houve referência àquele texto e nem a meu? Dá pra dizer nem a meu, ou melhor seria nem ao meu. É ao meu, correto? Por quê? Por que eu não consigo pressupor um artigo opcional, tirar o artigo dali? Porque quando o substantivo tiver subentendido, obrigatoriamente o artigo tem que estar presente para representá-lo. Então, se tu tirou o substantivo frase, porque a frase inteira seria, não houve referência àquela frase nem à minha frase. Se frase estiver subentendido, então obrigatoriamente o artigo deve permanecer e acabou a opcionalidade, correto? Isso não é crase, isso é paralelismo. Beleza? Mas que a gente tem que saber, vai acrescentando na crase aí. Olha, 10. Na 10 tu tem assim, ó, a embarcação estava à mercê das ondas. O primeiro A de embarcação é o barco, né? Artigo, barbadinha. E a mercê. Esse é o problema do lance da classe, né? Por que a gente precisa saber classe aqui? Porque eu preciso manter a classe gramatical, como eu preciso manter o pronome na hora de fazer o teste. Então, dizer à mercê é como dizer assim, ó, ao léu, perdido, vagando, sem sentido. Então, estava ao léu das ondas, então é craseado, correto? Problema de classe. Olha 18. A 18 vai ser: dei o livro à minha tia e não à tua. Então, olha bem. Na 18, tu pode aplicar a crase opcional na primeira. Dei o livro a meu tio, ao meu tio, opcional, e não a teu. Tu vê que daí na segunda, como eu não repeti a palavra tio, ela está subentendida, ela exige, demanda, obriga a presença do artigo. Então, eu sou obrigado a dizer: dei o livro a meu tio e não ao teu. Ali a crase no tu é obrigatória, ok? Paralelismo. Olha a 19. Não fiz alusão àquilo, nem experiência nenhuma. Não fiz alusão a.
aquilo craseado. Regência nominal de alusão, que é como referência. Nem há experiência nenhuma, não tem crase ali, por causa nenhuma. É como dizer, não fez alusão àquilo, nem há experimento nenhum. Eu não posso colocar o artigo definido, nem há o experimento nenhum, por causa nenhuma, né? Como eu tenho um pronome definido, ele afugenta o artigo definidos, ok? Questão de classe, né, velho? Eu falei, os pronomes eles são imprescindíveis. Passa a frase para o masculino com pronome, se tirar o pronome vai dar problema, e aí sucessivamente. Então, olha agora a 21. Só para lembrar esse aspecto de classe, pronome, gênero, diga a Vossa Excelência que farei as 2 horas necessárias à revisão a menos que chova. A Vossa Excelência. Pronome não tem gênero, né? Esse pronome de tratamento não tem gênero, então não pode ter crase, ou é preposição. Ficarei as 2 horas, ficarei o tempo necessário a revisão ao estudo com crase e a menos preposição, porque menos é um advérbio, né? Então tu tem preposição no a Vossa Excelência, artigo às 2 horas, crase em a revisão, preposição e a menos. A 22, o filho pródigo retorna à casa paterna ao lar, craseado. E a espera, olha a questão da função e da classe, né? Dizer a espera como dizer ao encontro. No encontro, na espera, é craseado, é uma ajuda adverbial. Precisa dessa função, ok? 24, vamos de paralelismo de novo. De 92 a 94, ela se candidatou-se à rainha do clube. De 92 a 94, lembra dessa análise? É de um numeral ao outro. Começou com preposição de, então termina com preposição a. Não tem crase ali, correto? Candidatou-se à rainha. Candidatou-se ao rei ou candidatou-se a rei? A rei, né? Porque é o cargo, não a pessoa. Ok? 28. Olha o paralelismo da 28 ali. Fez uma linha paralela à de cima. Tu concorda que fez uma linha paralela de cima e como ler fez uma linha paralela à linha de cima? Tem a palavra linha subentendida ali. Não vai cair nessa, não tem crase antes de preposição. Realmente não tem. Mas vai ter ali por causa da palavra linha subentendida. É como dizer, fez um traço paralelo à de cima? Não, fez um traço paralelo ao traço, ao de cima. Então a de cima é craseado. Beleza? Paralelismo é tudo, velho. Olha 30, não, 29, 29. Chegou a senhora do diretor, ao qual fiz elogios. Chegou a senhora, e se a senhora não é craseada ao sujeito, né? Chegou o senhor, correto? A qual fiz, chegou o senhor do diretor, ao qual fiz, a qual craseado. Fiz elogios a alguém, regência nominal de elogios. Dá uma olhadinha lá embaixo, tá 33. Ninguém obedece à minha vontade. Opcional, né? Por que que nesse caso é opcional? Tem o pronome possessivo, mas vontade tá ali, a palavra tá ali. Então eu posso dizer o meu desejo ao meu desejo. Ok? E a última dessa sequência, 37, dirige-se à casa do cunhado para levar a encomenda a Dona Sofia. Dirige-se ao lar do cunhado, craseado, para levar o pacote, artigo, a encomenda artigo, a Dona Sofia, opcional. Beleza? Vamos dar uma olhada agora. Vocês estão ligados que todas essas frases têm gabarito, né? Mas aqui eu quero fazer um upgrade de dificuldade. Vamos caprichar um pouquinho mais na regência agora nesse último bloco. Vou fazer metade desse exercício aqui para não ficar enfadonho. Tu depois consulta o gabarito e, na dúvida, me chama, grita. A primeira, nossos esforços visam a conquista, craseado, visar VTI, no sentido de desejar, correto? Ah, 3. A obediência às leis é um fator indispensável à boa administração. A obediência ao artigo, às leis, craseado. É indispensável ao bom administrador, craseado. 2 casos de regência nominal, né? Obediência a, indispensável a, 2 complementos nominais. Na um visa a conquista, objeto indireto. Ok? 3. Os bons não pegam por amor à virtude, não pegam por amor ao desejo, e os maus por temor ao desejo. Craseado. A virtude e a punição, craseado. 12. Diga às suas colegas, craseado. Não tem nada de opcional aí, né? É pronome possessivo feminino singular, que é opcional, aí tá no plural, tem artigo, ok? E pois não abriria exceção, qualquer exceção, às normas, aos regulamentos, craseado também. 14.
perante autoridade sem crase, porque o A é artigo, correto? Negou veementemente a autoria o autor. Dois artigos, nenhum com crase. 15. A reunião se realizaria às 17 horas e foi adiada para as 20. A reunião, artigo, se realizaria ao meio-dia, craseado, e foi adiado para o meio-dia, artigo. Ok? Só tem crase no do meio. 16. A rua que me refiro é a paralela que leva à sede do curso. Bota caminho. Você vê que é o caminho a que me refiro. Então, o A primeiro é artigo, depois preposição, e é paralela a quê? O caminho que me refiro é paralelo ao caminho que, craseado, leva à sede, ao prédio, craseado. Os dois últimos com crase. E o paralelo é paralelismo, correto? Tu vê que tem matéria que a gente tem que saber, né? Eu te avisei. Olha a 17. Obediente às imposições do coração, craseado. Regência nominal, obediente a um objeto, um complemento nominal ali, né? Obediente aos desejos do coração. Quero agradecer àquela senhorita. A aquela senhorita. É um VTDI, agradecer alguma coisa às gentilezas. A alguém, aquela senhorita. Aqui está invertida a ordem, né? Eu quero agradecer ao senhor às gentilezas. É o objeto direto e o direto depois. Ok? PTDI tem a preposição a e o aquela ecrasiado. 19, de 20 a 10. Paralelismo sem crase. Só tem preposição. O A está no singular, 22 é plural. E de 1 a 100, mesma coisa, mesma análise, né? A 100, singular e plural. 100 é plural. Acima de 2 é 2 acima dele. 2 e tudo acima dele é plural. Ok? 22. Devido às péssimas condições, crase, aos problemas, a empresa, artigo, para a Bahia, artigo, para a, depois de preposição, artigo. Ok? 26. Cientifique as pessoas presentes de que as pessoas, artigo, né? É os homens presentes de. Cientificar alguém de alguma coisa, correto? O horário das sessões será alterado a partir antes de verbo. Pode estar numa expressão, mas partir é verbo, não pode ter crase. Ok? 28. Opa, dedo gordo. Tratou-se ontem à noite, ao anoitecer, craseado, de questões relativas à Semana da Pátria, ao mês da Pátria, craseado. Ok? Nome próprio de eventos históricos, assim, sem problema, craseia normal. 31. Sua prova está curiosamente igual à prova do vizinho. Então vai dar seu teste está curiosamente igual ao do vizinho, correto? Craseadaço, regência nominal de igual a alguma coisa. E o pronome demonstrativo ali, né? Sempre que o substantivo sai, o a vira o pronome demonstrativo. Depois, na 32, aqui está a moça cuja família iremos prestar auxílio. Aqui está o moço, o artigo, a cuja família iremos prestar. Tem a preposição do prestar assistência a, mas não tem o artigo, então é a preposição só. Tá? 34. Já se havia habituado àquela vida, habituado a alguma coisa, a aquela vida, aquela craseado, regência nominal do habituado a de. Não verbo nesse caso aqui. É verbo, é regência verbal, perdão. E submetê-lo a uma intervenção, só a preposição de submetê-lo. Regência verbal também, mas só a preposição. 36. O fenômeno é que aludir. Já tá no masculino, né, cara? Aqui aludir não pode ter crase, já tá tudo no masculino. É visível à noite, ao anoitecer com crase. A olho nu, masculino não tem. 37. Conferencista não se referiu à obra, ao livro de Jorge Amado, mas ao livro de Guimarães. A frase inteira não se referiu à obra de Machado, mas se referiu à obra de Guimarães. Tudo craseado. Beleza? Mesma razão, se referiu a alguma coisa, urgência verbal. 38. Vou à procura de carne e cerveja, pois estou à espera de amigos. Feliz aí, né? Vou à procura ao encontro, estou à espera ao encontro. Os dois craseados, dois adjuntos verbiais. 39 com pegadinha de paralelismo, ele prefere vinho a cerveja. Se tu fizesse o contrário, seria cerveja a vinho. Não tem crase, correto? Porque não tem artigo em vinho, não pode ter na cerveja. Se fosse o vinho, a cerveja seria craseado, que nem o café é chá.
Café a chá, são dois masculinos, né? Nem teria como, correto? Teatro a cinema, dois masculinos, não tem como, mas não tem artigo. Ok? E a 40. O homem, creio eu, não deve julgar superior à mulher. Óbvio, né? Não deve julgar superior ao ser humano. Aí é craseado. Mulher, homem, correto? Mantém a classe do substantivo, tu vai ver a crase. Nem inferior a ela, é nem inferior a ele. Aí não pode ter a crase. Beleza? Vou te deixar também aqui onde eu vou te sacanear mais, tá? Nos exercícios de encontrar os erros. Que a gente tem muitas coisas diferentes aqui, né? Por exemplo, não é a primeira, eu vou fazer a terceira. Não se avaliará as provas com tanto rigor, não se avaliarão. Lembra que esse exercício não é de crase, né? É um ditado de questões gramaticais que tu tem que saber, correto? Por exemplo, na 5, metas do tratado indicam que dados ligados a Brasília. Ligados em Brasília, sem crase. Na 7, não queremos naquele lugar. Não queremos aquele craseado e nem a esse nível sem crase. Pode ter crase, pode ter erros variados aqui. Olha a 10. Olha a 10. A entrada de estranhos nesse recinto é proibida, não proibido. A 13, as cadeiras cinza. Cinza é substantivo, produto do fogo, não tem plural como adjetivo. Isso é regra, né? Que nem laranja e violeta, te liga. Última aula do livro 1, essa aí, tá? Vai rolar. 15, sua ideia era idêntica de outros colegas. Sua ideia era idêntica à ideia. Crase, paralelismo. Seu pensamento era idêntico ao de. 18, tem-se atribuídos bons valores aos produtos estrangeiros. Bah, aqueles estrangeiros com essa tá horrível, né? Mas o tem sem acento também te liga. É poucos valores têm sido atribuídos. Sujeito é valores, plural, tem que ter acento no tem. Ah, esse aí tu não viu, né, malandro? 20, regência. Já lhes informei de todos, não dá. Ou tu bota lhes ou tu bota o de, porque senão tu vai ter dois objetos indiretos com informar, que é VTDI. Então o ideal seria já lhes informei todos, só tira a preposição. 22, devido ao frio, cancelaram-se os espetáculos foram cancelados, voz passiva sintética. Tu já viu essa matéria com a banda holandesa com S, né? Não sei de que país, que é essa holandesa com Z, cruz credo. E a última que eu vou te fazer, verbo haver significa existir. Havia 230 mil pessoas. Não pode ser havia, um verbo haver não faz plural, o dele é impessoal, beleza? Bom divertimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas de revisão. Eu adoro essas aulas aí, porque a gente vê muita coisa, te dá segurança, te desperta a ideia de que de repente tem que estudar um pouquinho mais. Qualquer coisa, então, na dúvida, me chama.